comigo nesta manhã no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, estas palavras do versículo de número 18 do Senhor Jesus. E também eu te digo, dirigidas a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bem, queridos, o título desta mensagem nesta manhã é A Igreja Vencerá. E nós retornamos ao nosso tema, que é magnífico, que é a Igreja do Senhor Jesus, isto é, sua natureza, propósito de existência, suas funções. E antes de darmos continuidade ao tema de alguns domingos atrás sobre os oficiais da igreja, questão de disciplina na igreja e membresia, nós queremos nesta manhã voltar a nossa atenção e abrir um pouco o escopo desta lente para o plano de Deus para a sua igreja como um todo, ao longo da história e até o final, e o destino final da igreja do Senhor Jesus. E se a sua mente está vagando por alguns segundos, eu peço que você volte agora em reverência ao Senhor, a sua atenção à palavra de Deus, para contemplarmos este tema tão tremendo, tão glorioso, a igreja do Senhor Jesus Cristo como um todo, a certeza da vitória da igreja neste mundo e a extensão da sua influência. É muito bom e necessário que às vezes nós saímos do meio das florestas, ou dessa floresta contemplando árvores individuais, doutrinas em particular, para olhar de cima o todo. Porque muitas vezes nós nos esquecemos do final glorioso da igreja do Senhor Jesus Cristo. Um final já determinado, um final já escrito e estabelecido pelo Senhor Jesus. Oh amigos, é tão importante recordarmos a nós mesmos que o final da igreja, o futuro da igreja do Senhor Jesus Cristo, não é algo que está num vácuo, no obscuro, algo a ser escrito ainda. É algo que já foi determinado e estabelecido pelo Senhor, e nada mudará o plano de Deus para a sua igreja. E esse é o nosso objetivo nesta manhã: considerar a igreja como um todo, a certeza de sua vitória neste mundo e a extensão da influência da igreja de Cristo nas culturas, na história humana até o final. Bem, algum tempo atrás nós lidamos, não muito tempo atrás, com esse tema. Eu creio que é o momento e o contexto certo para voltarmos a considerar esse tema tão maravilhoso, um assunto que nos dá uma perspectiva correta na vida cristã, não é? Um assunto que põe nossos pés no local correto da história humana, da história da igreja, e nos faz ver em que ponto a igreja está, qual será o final glorioso da igreja de Cristo nessa história. Esperamos nós em nossa geração, caso o Senhor retorne em tão pouco tempo, essa nossa esperança, realmente cremos e olhamos para esse retorno próximo do Senhor Jesus. Mas antes, amigos, de lidarmos com este ponto aqui, neste versículo 18, a vitória da igreja, eu preciso, por necessidade, fazer algumas poucas considerações doutrinárias, explicar algo nesse versículo 18, porque eu sei que se eu seguir em frente, talvez a pulga fique atrás da orelha e perguntas se levantem. Bem, eu tenho certeza, aqui nesse versículo 18, que você entende perfeitamente que o apóstolo Pedro não é aquela base ou aquela rocha sobre a qual o Senhor haveria de construir a sua igreja para sempre. Cristo construirá a sua igreja sobre si mesmo, sobre a sua palavra, sobre a sua pessoa, obra e ministério. E é bastante óbvio entender isso, não é, queridos? É uma ideia bastante absurda, terrível, ridícula da Igreja Católica Romana afirmar e ensinar que o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Eterno Salvador, haveria de construir a sua igreja sobre a pessoa de Pedro. Bem, a ideia de que Pedro seja a fundação sobre a qual Jesus construía a sua igreja é um tipo de interpretação bíblica, um tipo de exegeses em seu momento, expressão mais ridícula, péssima e desordenada possível. E quando você olha pelo esplendor humano, físico desta igreja, com suas catedrais e mantos e livros e concílios, e você percebe uma interpretação tão esdrúxula da palavra de Deus, você entende como Satanás é engenhoso em enganar. É claro que Cristo Jesus não está dizendo aqui que Pedro seria a rocha, o fundamento sobre o qual ele construiria a sua igreja. Leia comigo novamente, a partir do versículo de número 15. Versículo 13, na verdade, chegando o contexto aqui. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos, dizendo:
quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, quem as pessoas com quem você tem contato o tempo todo estão dizendo a respeito de mim? O que elas estão dizendo sobre mim? E eles disseram, algumas pessoas dizem João o Batista, tu és João o Batista que reencarnou. Outros dizem que tu és o Elias, o profeta que viria antes do Messias. Outros que é Jeremias ou um outro profeta. Disse-lhe ele, e vós, e vocês, discípulos apóstolos, quem vocês dizem que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Pedro, como que dá um passo à frente, e Simão Pedro responde e disse, representando os apóstolos, tu és o Cristo, o Messias que viria, tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E observe agora o versículo 17. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou, ou a ti não foi revelado, em português mais popular, a carne e o sangue. Esta verdade que tu pronunciaste não veio de ti mesmo, Pedro, não veio da carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E agora essa declaração. E também eu te digo, Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É claro que Cristo não está dizendo aqui que Pedro, ele próprio, seria a rocha ou a base sobre qual, a autoridade sobre qual Cristo construiria a sua igreja invisível e visível. Ele não poderia jamais ser esse fundamento. Há um jogo de palavras bastante óbvio aqui, que é muito fácil de perceber. Veja, o Senhor Jesus Cristo no versículo 18 usa o nome Pedro, que no grego significa uma pequena pedra ou um fragmento de uma pedra, não é? Um pedregulho, uma parte de uma pedra maior. Esse é o significado do nome Pedro no grego, Petros. E ele contrasta o nome de Pedro, Petros, uma pedrinha, um pequeno fragmento de pedra, com uma outra palavra no mesmo versículo, que em grego significa rocha, uma imensa pedra. A dificuldade de nossa tradução em português é que os tradutores no versículo 18 decidiram usar a palavra Pedro. Também te digo que tu és Pedro, Petros, e sobre esta pedra eles deveriam ter usado a palavra rocha, seria mais apropriado. E sobre esta rocha, ou esta grande pedra, edificarei a minha igreja. Os tradutores deveriam ter usado mais apropriadamente isso. E eu posso provar isso de muitas maneiras, porque essa palavra, a mesma palavra no grego utilizada por pedra aqui, é traduzido em outros locais, o mesmo termo grego, como rocha. Por exemplo, em Mateus 7, 24, uma de muitas referências. Mateus 7, 24, Jesus falando: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a pedra, rocha. Você percebe? Essa deveria ser a tradução lá em Mateus 16, 18 também. Então nós podemos ler da seguinte maneira: e também eu te digo, a Simão Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Talvez a pergunta agora seja: quem é então esta rocha? E qual a referência dela, dessa grande pedra, com a pequenina pedra, Pedro? Bem, é muito claro: tu és Pedro, e sobre esta rocha. Qual é o fundamento ou a rocha sobre a qual o Senhor edificaria a sua igreja? Obviamente, o fundamento, nesse contexto, são as palavras ou a verdade que o apóstolo Pedro declarou. O Senhor Jesus construiria a sua igreja não sobre a pessoa de Pedro, mas sobre a verdade que Pedro pronunciou. Qual foi a verdade que Pedro pronunciou? Está aí no versículo 17. No versículo 16, Pedro abria sua boca para declarar sobre Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre esta verdade que Jesus haveria de construir a sua igreja. Em outras palavras, a rocha sobre a qual Cristo construiria a sua verdade, sua igreja, pronunciada por Pedro, é Ele próprio, Jesus Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, diz Pedro, e sobre esta verdade que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho do Deus vivo, a sua igreja seria construída. Ele edificaria a sua igreja sobre si mesmo, sobre a sua pessoa. Verdade esta declarada por Pedro, e não sobre a pessoa de Pedro. Tu és Pedro, meramente uma pedra, um pequeno fragmento de pedra, mas sobre esta grande rocha, que é a tua declaração, Pedro, sobre esta grande verdade que tu pronunciastes, eu estabelecerei e construirei a minha igreja. Bem, é um grande privilégio, sim,
para Pedro que o Senhor tinha mudado o seu nome de Cefas para Pedro. E ele fez isso, nós sabemos, para simbolizar a transformação que ele operou na vida de Pedro, que era uma pessoa extremamente instável, uma pessoa completamente instável era Pedro, Cefas, ou melhor dizendo, mas pela obra de Cristo em sua vida ele se tornou um apóstolo firme, uma real pedra. Daí a mudança do seu nome, um apóstolo fiel, ousado, pronto a morrer pelo seu Salvador se fosse preciso, e foi o que aconteceu realmente. Mas ainda assim, Pedro é uma pedrinha em comparação com a magnífica rocha que deve ser a fundação da igreja, que é Jesus Cristo. Cristo é a fundação da igreja, Cristo é esta pedra de esquina, a pedra lateral de uma residência, e dessa pedra fundada e fincada as paredes eram construídas na antiguidade. Ele é o ângulo correto. Jesus Cristo e sua palavra é a base sobre a qual toda a igreja será construída. Essa rocha eterna é ele, inabalável. Os apóstolos são como que vigas saindo dessas rochas, e a igreja, a superestrutura é construída sobre eles. Por quê? Porque os apóstolos transmitem a verdade de Cristo, não deles mesmos. A igreja é construída sobre Cristo. Cristo é este ângulo, a pedra de esquina. É sobre Jesus Cristo e a sua palavra que a igreja é moldada e formada. Tudo na igreja deve vir da palavra de Jesus Cristo e sua autoridade. O ângulo das coisas a serem construídas na igreja deve ter Jesus Cristo e a sua verdade como o ângulo correto. Na adoração, na pregação do Evangelho, na vida do crente, tudo que nós fazemos na igreja tem como base o Senhor Jesus. É isso que ele quis dizer, que a sua igreja seria edificada de pessoas salvas e ela permaneceria para sempre. Maravilhoso pensar sobre isso. Jesus Cristo, é claro, é a pedra de esquina, porque foi ele quem sofreu e morreu no Calvário para salvar pecadores, e não Pedro. Se ele não tivesse tomado sobre si os nossos pecados e voluntariamente entregue a si mesmo para sofrer e morrer, se ele não tivesse pagado o preço da nossa salvação, queridos, não haveria uma igreja, a igreja não existiria. Então é sobre ele que é construída, que vem à existência a igreja. Jesus Cristo é esta pedra, a sua justiça, a sua retidão, a sua vida, os seus créditos creditados a nós, assim por dizer. Sem Jesus não haveria uma igreja, sem essa rocha não haveria uma casa. E a sua vida perfeita, e os seus sacrifícios, os seus méritos, a sua verdade revelada, são a fundação e a essência da igreja real e verdadeira. Bem, assim me perdoe, mas eu devo fazer isso claro logo de início. A ideia absurda e soberba e ignorante da igreja de Roma e seu Papa de estabelecer algo não ensinado na palavra de Deus, de que deve haver um papado e um papa como cabeça da igreja e representante de Cristo, que supostamente isso vem de Pedro, passando a outros papas até chegar agora, como se Cristo Jesus tivesse dado a Pedro tamanha autoridade. É um ensino realmente absurdo que não tem lugar na palavra de Deus. Todo este ensino de papado é fundamentado neste versículo único aqui, não em qualquer outro. E você percebe com toda clareza, como poderia, não é, queridos? Entre todas as pessoas, pobre Pedro, falho como você e eu, um pecador, ser a base da igreja do Senhor Jesus Cristo? Não, Jesus Cristo é esta pedra. Nós precisamos começar demolindo essa falsa ideia que tem enganado milhões de pessoas ao longo dos séculos. Bem, deixe-me voltar agora para o nosso foco desta manhã, a vitória da igreja do Senhor Jesus, está no versículo 18. E também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que palavras tão maravilhosas. Veja a imagem que o Senhor Jesus Cristo constrói. As portas do inferno, os portões do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. As portas do inferno, que termo tremendo, né? De arrepiar. Portões imensos, grandiosos. Pensa naqueles portões da antiguidade, como de uma cidade antiga com seus muros imensos. Sobre os muros passavam carruagens de soldados, aquelas portas gigantescas de não sei quantos metros, 15, 12, 18 metros às vezes, 8 metros tantas vezes, feito de madeira dura e resistente, coberta por metal para que as lanças
e o fogo não consumisse aquelas portas, portas pesadíssimas e imensas, as portas do inferno tão gigantes e tão pesadas e tão resistentes, diz o Senhor, não podem prevalecer contra a igreja. E essa é uma figura muito interessante, porque a ideia aqui é que essas portas não permanecerão fechadas conforme a igreja avança contra elas. As portas do inferno, o ponto de entrada no inferno. E também na antiguidade os portões pelos quais as tropas daquele forte saíam para a guerra, por aquelas mesmas portas. As portas do inferno é um termo no Novo Testamento, marque isso, que representa a luta de Satanás contra Cristo, contra a sua igreja, contra a mensagem da verdade proclamada pela igreja, contra o evangelho da graça redentora proclamada pelo povo de Deus. São chamadas de os portões da morte no Salmo de número 107. Jó chama de as barras do inferno, as grades ou os portões. E a ideia é exatamente essa, que há aqui a igreja neste mundo do Senhor Jesus Cristo em todos os tempos, avançando pela história até o final, e as portas ou os portões imensos do inferno não prevalecerão fechado contra ela, impedindo que o evangelho chegue às pessoas que estão condenadas ao inferno e de fato já lá, assim como se fora, porque já nascemos condenados. Essas portas não prevalecerão fechadas, mas a igreja romperá, abrirá para tirar pessoas do inferno para fora. Em outras palavras, pessoas que estão condenadas ao inferno já não serão mantidas ali pela pregação do evangelho. Satanás não conseguirá ao longo da história manter por fim a pregação do evangelho. Ele irá em frente. O evangelho alcançará pessoas, e essas portas que mantêm pessoas condenadas não permanecerão fechadas. As portas do inferno, diz o Senhor, não prevalecerão contra a igreja, contra ela. Esses portões, por mais imensos e resistentes que sejam, pelo poder do engano e da mentira causado por Satanás nas mentes, pelos seus anjos, por uma cultura dominada pelo inimigo, essas portas que mantêm milhões de pessoas condenadas ao inferno, não podem resistir à ação, à investida e ao avanço da igreja do Senhor Jesus Cristo. Elas não se manterão fechadas. Em cada época, em cada cultura, em cada geração, elas serão abertas pela proclamação do evangelho através do povo de Deus, a proclamação da igreja, do evangelho, alcançando adultos, tirando crianças de lá, idosos, homens e mulheres, reunindo a geração em crescimento, conforme a igreja segue em frente, chamando as crianças e pregando o evangelho a ela, indo nas ruas, nas portas, no metrô, no ponto de ônibus, cada crente com seu testemunho ao longo da semana, levando a palavra. Essas portas não resistirão. E os eleitos de Deus serão tirados para fora e não manterão eles ali dentro. Essa é a figura. Em cada geração, pelo testemunho do povo de Deus, através da igreja, é a missão da igreja levar o evangelho. E não de instituições paraclesiásticas. Milhares, milhões de homens e mulheres condenados ao inferno, como você e eu, seremos trazidos para fora. E você e eu fomos trazidos para fora um dia. Porque um pregador da palavra, um crente em Jesus Cristo, com um coração simpático pela nossa miséria e condição espiritual e vazio, decidiu se constranger a si mesmo para abrir os lábios e falar do evangelho para nós. E nós somos tirados das chamas eternas, assim por dizer, e isso acontecerá até o final, conforme adultos têm compaixão de crianças para levá-las a ouvir o evangelho e orar por elas, e pessoas são trazidas sob o som do evangelho, e a palavra é conduzida pelo seu povo. Esses portões gigantescos não permanecerão fechados contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essas portas não podem prevalecer, não se manterão fechadas continuamente. E essa é a ilustração aqui do Senhor Jesus Cristo, nesse versículo de número 18. Que tremenda ilustração! Quanta certeza isso nos dá, quanta segurança de que o nosso testemunho é usado por Deus para cumprir o seu propósito. Cristo Jesus é esta rocha inabalável, sobre a qual a superestrutura da igreja é construída, igrejas locais ao longo da história sendo construídas na palavra de Deus, no ângulo da palavra de Deus. E o povo do Senhor, composto de homens e mulheres salvos, regenerados, segue em frente, conquistando, testemunhando. Não é pequena esta obra.
Não é uma atividade que nós fazemos porque não tem nada a fazer na igreja, além de nos sentarmos aqui. É um comando de Cristo levar o Evangelho. Não é uma opção, é um comando do Senhor aos seus servos. E Ele tem esse propósito de que almas perdidas sejam trazidas para fora, pela instrumentalidade do seu povo ao levar o Evangelho da graça redentora. Mas essas portas do inferno, que aqui representa Satanás e os seus anjos, e o seu combate para manter pessoas presas. Nós vimos domingo passado à noite como ele é descrito como este homem valente, que mantém esse castelo e palácio fechado, com seus bens em segurança. Ele usa de várias formas, maneiras, instrumentos pelos quais ele mantém as pessoas presas. E ataca a verdade, e ataca a igreja de Cristo em particular. E são várias essas formas, não é, pelas quais as portas do inferno têm mantido pessoas trancadas na escuridão e na ignorância espiritual. Deixe-me mencionar algumas hoje. E sempre houve também, ao longo da história, perseguição física de todo tipo, em toda a parte do mundo, em todo lugar, contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E Satanás tem movido reis, imperadores e ditadores ao longo da história, ímpios, isto é, contra a sua igreja, a igreja de Jesus, para matar a igreja. E você tem lido a respeito disso no primeiro, no segundo e no terceiro século, como aqueles grandes imperadores do Império Romano e outras partes do mundo, até a Idade Média, até mesmo depois da Reforma, têm perseguido a igreja. Nós lemos da quantidade imensa de mártires da fé, irmãos, mulheres, crianças e adolescentes de carne e osso como você e eu agora, tendo uma voz, uma personalidade existentes numa cultura, que foram arrastados para os coliseus, para serem objetos de entretenimento de uma sociedade pagã e politeísta, como aqueles homens de igrejas ali em Roma e em outras partes, eram presos e levados, e os soldados matavam ovelhas e outros animais de caça, tiravam a pele, a cabeça e penduravam e amarravam nesses crentes e jogavam esses crentes no coliseu para correrem e soltavam os leões para serem motivos de gargalhada e escárnio da imensa plateia, e esses crentes foram destruídos pelas unhas e os dentes desses leões. Deus não os poupou pelo testemunho de Cristo. E você lê sobre crentes em centenas que foram amarrados em estacas imensas e cobertos com pinche e acesos como tochas humanas para incendiar e iluminar o caminho de imperadores pagãos que entravam na cidade de Roma. Satanás tem levantado reis e líderes e pessoas que têm domínio em suas mãos para atacar a igreja do Senhor Jesus Cristo. E Satanás sempre usa este meio, não é, ainda hoje. Talvez, meu querido irmão, minha querida irmã, você já tenha ouvido, como eu ouvi tantas vezes, sobre a Igreja Católica Romana no Brasil, como ela tocou fogo, literalmente, em congregações e igrejas no Nordeste e no Sul do Brasil. Já chegou aos seus ouvidos sobre isso, que menos de 50, 60 anos atrás, neste país, igrejas bíblicas eram queimadas, não é séculos atrás apenas, já há pouco tempo. Você ouviu no noticiário semana passada, pouco mostrado apenas no jornal Estado de São Paulo ali, aqueles grandes caminhões, pás mecânicas, derrubando igrejas evangélicas em Cuba hoje, pelo edito comunista daquele país. Você viu ano passado igrejas na China sendo demolidas. Hoje, em nossa volta, em toda parte, este homem valente mantém seus bens em silêncio, não é? Enquanto ele consome a igreja em toda parte. E mesmo agora, um grande número de crentes já foram mortos na Síria, povo da cruz, Paquistão e Iraque, e no norte da Coreia, e na Nigéria, e em toda parte, enquanto nós esplendidamente curtimos os nossos bens e confortos, talvez nessa sociedade que dorme em berço esplêndido no quarto de Satanás em seu império. Mas graças a Deus que há uma igreja viva neste local, que tem compaixão por almas e que o Evangelho é levado a toda parte. Mesmo neste momento, nesta reunião, igreja perseguida em toda parte, e as nossas migalhas são dadas a Cristo tantas vezes. Mas há também outra forma de perseguição contra a igreja, eu tenho certeza que cada um de nós tem experimentado isso de uma forma ou outra.
É através das falsas religiões. Veja que Satanás tem muitos métodos para corromper e enganar. Ele usa da idolatria, ele leva pessoas a terem contatos com seus anjos decaídos, demônios, supostamente chamados de anjos de luz. O nosso país, marque você, o Brasil, é a primeira nação no mundo que hoje, como nação, como população, tem aprendido diretamente dos lábios de Satanás. Uma coisa é uma filosofia vã, ateia, que ensina pessoas no mundo inteiro, escolas, a negarem a Deus, se afastarem. Outra coisa é você ouvir direto de Satanás o que ele está dizendo. E no Brasil nós ouvimos através de livros psicografados. E você compra nas revistas, nas livrarias e bancas de jornais à luz do dia, escritos de demônios, pelos quais ele informa diretamente pessoas contra Deus e as mantém no misticismo e no esoterismo. Arapucas são colocadas em toda parte para levarem homens e mulheres para mais e mais distante do Senhor e manter esses portões fechados, para enganar almas e ensiná-las que você pode ter a Deus e o mundo ao mesmo tempo. Está no meio evangélico hoje esse ensino não verbal, mas que diz que você pode ter a Deus e ser um mundano, e viver como um mundano vive, e beber deste mundo, e ir a lugares que mundanos vão e têm prazer em estar ali. É ensinado isso hoje, para manchar o povo de Deus e afastar o Espírito de Deus de tais congregações, para que a pregação do Evangelho não tenha eficácia, nem crescimento, nem santificação. Igrejas se tornem clubes sociais para o entretenimento religioso de pessoas vaidosas. Será que Satanás não está agindo muito rapidamente e poderosamente diante dos nossos olhos? Em toda parte, falsos ensinos atrativos à cobiça. Veja como Satanás ele tenta a concupiscência natural do homem, da mulher, de todo ser humano, que é por ter e ganhar, ou pela sensualidade. Ele põe essas coisas dentro da igreja, porque ele sabe que por meio disso ele pode conduzir pessoas ao pecado de volta. Filosofias e falsos ensinos que se infiltram na igreja em toda parte, e assim Satanás tenta se opor à igreja e ao Evangelho, e essas portas parecem ter resistido, não é? Grandemente, continuamente. Se ele simplesmente conseguir colocar aquilo que é intrínseco a ele dentro da igreja, que é o mundanismo, então ele não precisará demolir o prédio de uma igreja ou perseguir crentes. Ele conseguiu entrar no quartel-general do povo de Deus com o mundo e a tornar ineficaz, e tornar a igreja mundana, e manchar a noiva, e demolir por dentro a cidade celestial. E você e eu vemos isso todo momento, em toda parte, e é surpreendente que crentes, ao verem isso, têm dúvidas se isso realmente é agradável a Deus, se tais pessoas e tais igrejas estão andando nos caminhos da fé. Misticismo e todo tipo de esoterismo dentro da igreja, e o mundo em sua forma mais intrínseca em nossos dias, pela sensualidade, uma música do tipo sensual, exaltando o ego de indivíduos, no lugar onde Deus somente deve se assentar e ser glorificado. Então, ao ateísmo, nós vemos isso em nossos dias também no Brasil, a teoria da evolução imperando nos centros acadêmicos, em escolas e agora mesmo em creches, o torcer das coisas mais naturais possíveis, gênero masculino e feminino, coisas absurdas torcidas em toda parte, para que aquilo que é correto seja visto como mentira, para aquilo que é mentira seja visto como correto, e aquilo que é correto seja visto como careta, passado e antiquado. Essa é a pressão que nossas crianças têm sofrido a cada dia. E há um materialismo típico de nossa sociedade em desenvolvimento, que invade a igreja, o excesso de entretenimento e de lazer, pessoas que são dominadas como bonecos na frente do computador e não conseguem sair dali dia e noite, e toda a sua mente e energia é lançada e sugada, que eles não têm tempo e emoção para orar e tempo para evangelizar, e nada, são controladas pelo materialismo, e a sensualidade vem através desses canais e todo tipo de coisa soberba, e as portas do inferno parecem prevalecer. E ao ecumenismo, onde falsa religião busca meios e esquemas para se amalgamar com a verdadeira religião bíblica do Senhor Jesus, para misturar e dissolver a verdade
Isso acontece em todo mundo, em todo tempo, a cada momento, diante de nossos olhos. E a outra esfera dessa guerra também, não é, meus amigos, o combate pessoal de todo e cada verdadeiro crente ao longo de cada dia da semana, onde Satanás tenta individualmente cada crente ao longo de nossa jornada e busca colocar o crente no chão, para que o crente se baseie em sua autossuficiência. Eu consigo fazer as coisas, baseado em minha própria inteligência, minha própria sensibilidade, eu descubro a verdade, baseado em intuição, naquilo que eu sinto. E assim Satanás conduz, pela tentação e pelo engano, muitas vezes pessoas salvas, porque têm deixado o amor pela palavra e o estudo dela. Pessoas que não parecem mais depender de Deus ao longo da jornada da vida e tomam suas grandes decisões baseadas no que querem, no que desejam, no que sentem, mais do que buscar a direção de Deus. E assim ele busca cessar a obra de Cristo. Se você manter em mente o propósito de Satanás, então será muito fácil identificar as estratégias dele. O propósito de Satanás é interromper a adoração dirigida a Deus, seja colocando essa adoração ao povo em volta, ao ego, seja levando o crente a não estar na casa de Deus no dia do Senhor para adorar e servir, de alguma maneira, por alguma sugestão, ou seja, tendo o povo de Deus na casa de Deus apenas como meros zumbis, corpos ali cujas mentes e corações e a força e a energia estão em qualquer outra parte. Ele tem feito isso, e esse é o objetivo dele, cessar a adoração e cessar o serviço de levar o evangelho a outras pessoas. Ele não precisa soltar leões na rua, ele precisa apenas sugerir a crentes fracos que não estejam na igreja, que não estejam envolvidos, que não estejam orando, que é fim de semana, o bom é aproveitar, deixa eu ir para outro lugar, todo dia é santo, mas ao invés de santificar o domingo, eu blasfemo sobre o domingo, piso sobre ele e torno ele como um dia comum. Será que nós não temos ouvido essas sugestões o tempo todo? A adoração cessa e o evangelho não é levado em frente. É esse o objetivo dele. E assim, quando você percebe que coisas e sugestões e pessoas e o que quer que seja está te impedindo de adorar ao Senhor e de falar de Cristo Jesus, saiba que Ele está operando. Ele não opera tomando conta de nós, mas por meio de sugestões. Oh, amigos, estas portas às vezes parecem tão resistentes diante de nós. Mas lembre-se disso, porque esse é o nosso tema nesta manhã. A Igreja do Senhor Jesus Cristo terá a vitória. E mesmo diante de tudo isso, há uma promessa do Senhor Jesus Cristo aqui nestas palavras tão gloriosas que devem pular destas páginas para a realidade. E eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que palavras! Uma promessa aqui, uma certeza infalível e gloriosa. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. E nós temos aqui um tremendo encorajamento e uma tremenda certeza a nos agarrar. Bem, mas será que isso se aplica à nossa geração hoje? Será que não foi aplicado apenas ao primeiro século de crentes? Uma época de materialismo, uma época de sensualidade, de desonestidade aberta. Às vezes parece que essas portas triunfam hoje, não é? Dias de letargia espiritual, dias de grande confusão. E a Igreja do Senhor Jesus parece ser objeto de piada e de escárnio em toda parte. E é um tipo de perseguição intelectual, não é, que se levanta contra a Igreja por meio de legislações e programas e músicas e ideias. E o povo de Deus que ama e permanece na palavra de Deus a todo custo parece ser tão pouco, tão pequeno, tão minguado em toda parte. Não é essa a realidade que nós parecemos ver, mas lembre-se disso, meu querido. Lembre-se sempre disso, que a Igreja do Senhor Jesus Cristo não está presente somente nesta cidade. Nós estamos levantando os olhos para ver o todo da Igreja do Senhor Jesus Cristo. O grande comando e missão da igreja é ir por toda a parte pregando o Evangelho por todo o mundo. E a igreja e o Evangelho de Cristo é realmente mundial. E ela está em toda a parte. E ainda embora nós pareçamos na superfície um povo desprezado e desdenhado, mesmo dentro do chamado escopo cristão geral, nunca se esqueça que o dia final mostrará que
que a Igreja de Cristo, na verdade, foi, ao longo da história humana, o maior de todos os impérios e o mais duradouro em toda a história humana. E o mais longo a sobreviver na história e no mundo, um reino espiritual e não terreno que não pode sumir e ser destruído e aniquilado. E em toda parte, neste país do Brasil, hoje, em todo o mundo, há crentes verdadeiros, adorando e servindo ao Senhor, neste dia de hoje. E em lugares que você nunca imaginaria que haveria um crente ali, uma igreja real e verdadeira, por conta da perseguição do Estado ou do país. Você descobre, talvez no meio de uma crise, de uma guerra, que o povo de Deus estava em toda parte ali, em pequenos reuniões, testemunhando, ainda embora proibidos de ter uma placa na frente, proibidos de falarem, estavam adorando ao Senhor e evangelizando e levando como um fermento e uma grande massa, diz o Senhor Jesus Cristo. Que coisa tremenda. E você pensa sobre isso, não é? E você descobre e lê que há igrejas subterrâneas, sem prédios visíveis, reunidas talvez nas florestas, nas beiras de rios, cultuando ao Senhor, louvando, testemunhando, Bíblias que são levadas para dentro de países, escondidas mesmo, para chegar à mão de pessoas servindo ao Senhor, aproveitando a oportunidade para levar o Evangelho. Quantas e quantas pessoas nós temos ouvido a respeito disso. Você olha para aquela nação, ou melhor, aquela parte do mundo ali na Palestina, e você não parece ver o semblante ou a notícia de um crente em Jesus Cristo, não é? Será que é uma igreja bíblica ali? Então você descobre que há muitos crentes testemunhantes, ambulantes em toda parte. Estivemos lá, perdoe-me o exemplo pessoal, em 2010, junto com minha esposa, em Jerusalém, junto com um irmão chamado Anthony Simons, nos dirigindo à capital de Tel Aviv, dentro de uma van, até chegar e passar pelas fronteiras, e ali nós encontramos dezenas e dezenas de pessoas vindo do Sudão e de outras partes da África em boias literais, fugindo da perseguição muçulmana, até chegar em Israel. E ali foram parados por pessoas e viviam 25, 45 em uma sala, 1/10 dessa aqui. E o Evangelho era levado, e nós entramos e abrimos a palavra para pregar a ele em inglês, alguém interpretando, e outro lugar, e mais um crente ali pregando o Evangelho, e outro acolá, em lugares que você jamais imaginaria, onde Satanás parece ter levantado barricadas tremendas. Ali está o Evangelho de Cristo Jesus. A igreja do Senhor Jesus terá a vitória, e os seus eleitos serão reunidos. E lembre-se sempre disso também, e nunca se esqueça que nós somos um movimento mundial e contínuo, porque o Espírito de Deus aplica a palavra de Deus, e pessoas serão salvas em todas as condições e classes sociais. Dentro dos palácios, pessoas serão convertidas, deitadas nas ruas, elas serão alcançadas, no meio das matas, nas favelas, nos centros urbanos, em todo canto, Deus chamará os seus eleitos, porque o céu e a nova terra será populado de pessoas de todos os tipos, salvos pela graça de Deus. E lembre-se também disso, meu querido, e anote, nunca se esqueça destas verdades, que o Senhor Jesus disse, lembre-se disso, que nós sempre, ao longo de cada época, seríamos um rebanho reduzido. Ó pequeno rebanho, disse o Senhor, aprove a Deus dar-lhes, não é, estas verdades e a vida eterna. Isso é um fato. Embora haja hoje um número imenso de pessoas se declarando cristãos, igrejas, será sempre um pequeno rebanho de verdadeiros convertidos servindo ao Senhor em toda parte. Mas não se esqueça que isso é um fato também, que embora seja um pequeno rebanho, o total deste rebanho no final será um número tão imenso comparado às estrelas do céu e à areia do mar. Quão maravilhoso é pensar sobre isso. Que aquele coral de salvos na eternidade soará de uma maneira tão grande e maravilhosa que você não poderá identificar uma única voz, mas um imenso coral de salvos louvando ao Senhor. E ainda assim, amigos, o fato é que em qualquer período, local, temporal de um país ou história, nós seremos sempre a minoria.
Não temas, disse o Senhor Jesus no capítulo 12, versículo 32 de Lucas, não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Sempre haverá muitas placas de igreja em toda parte, e grandes denominações e convenções, igrejas do país, igreja do estado. Mas o rebanho pequeno, verdadeiro, se mantendo fiel à palavra de Deus, santificado para o Senhor, levando a palavra e a mensagem do Evangelho, alcançando almas, um rebanho que não depende dos métodos humanos, que se mantém fiel nos caminhos antigos trilhados e que não teme o franzir da face dos homens ou dos líderes, ou seu ridículo sorriso contra nós, mas que se mantém firme sobre essa rocha, pregando o mesmo Evangelho. Sempre haverá um pequeno rebanho fiel, um pequeno exército como o de Davi, alcançando e vencendo e protegendo a igreja. Uma figura não é de Israel a igreja. Isso sempre será assim. E o Senhor, ao longo das épocas, reunirá o seu povo, e embora no final seja um grande número, lembre-se disso, nunca será a maioria da população em qualquer região ou em qualquer época. Mas agora deixe-me indicar algumas das vitórias da igreja do Senhor Jesus, porque Cristo nos diz aqui que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Bem, nós estamos considerando esta vitória, e aqui há sinais claros dela. Nós vimos que em uma era onde o materialismo impera em suas muitas formas, e o ateísmo prático parece triunfar, com pessoas que frequentam a igreja, mas não se dedicam ao Senhor, como pode a igreja estar triunfando, então? De que maneira? Bem, ela triunfa mesmo hoje, em períodos como esse. E em várias formas. Pense comigo. Em dias onde há, grande iniquidade, ou em dias onde a concupiscência é tão visível, aclamada, propagada em toda parte, é que a palavra de Deus é provada como mais ou vindicada, provada aos olhos das pessoas em volta. Porque é exatamente isso que a Bíblia diz está acontecendo, que os dias seriam maus e perversos, e nós vivemos em tamanha intensidade de perversidade. A Bíblia se mostra verdadeira também nisso. Quando a rebelião humana, e a corrupção, e a mentira, e a violência se tornam comuns em toda parte, e a mentira está no lugar onde o poder e a justiça deveria ser operado, e as coisas se tornam tão absurdas e chocantes que você fica pasmado e perplexo. E quando a imoralidade e a promiscuidade se tornam tão fétidos e a gente não consegue aguentar isso em toda parte, em todo lugar, em todo olhar, em toda novela, em toda conversa, e o período de caos social se estabelece, de crime, de violência contra os mais fracos, crianças que não nasceram ainda, para que a verdade da palavra de Deus foi enterrada nesses dias. Não, amigos, ela é vindicada e provada, verdadeira, porque ela nos ensina, nos diz que o homem é mau por natureza e que se tornaria ainda pior conforme o tempo do final chegaria. A palavra de Deus brilha como ouro em um contexto como esse, porque ela ensina e aponta para a queda do ser humano no pecado, e mostra que filosofias e religiões humanas não curariam o ser humano, não melhoraria. Nunca houve uma geração como a nossa, de tamanha tecnologia e avanço material, e de maior promiscuidade, violência e desonestidade. A palavra de Deus é provada verdadeira aqui nestas questões. E o estado de nossa sociedade, será que é um sinal e uma derrota da igreja do Senhor Jesus Cristo? Ou não, amigos? Nada mais do que uma nova vindicação da palavra de Deus e da mensagem da igreja, que diz que isso é por causa de nossa natureza decaída. Se houve períodos de certa paz, pense comigo, se houve na história humana períodos de paz e de ordem, foi por causa ou por conta da influência mais alastrada da palavra de Deus. Mas uma vez que a palavra de Deus é tirada de cena, esse período de paz, de ordem e de bom senso começa a diluir em toda parte.
É porque uma espécie de ética moral que flui dos absolutos da palavra de Deus começou a ser propagado por toda parte, e mesmo pessoas não salvas cresciam sob o som destas verdades morais maravilhosas, e uma sociedade ou lares eram construídas, e havia um estado de bem-estar social, certa prosperidade, certa tranquilidade. Mas quando a sociedade consegue, pelo trabalho de Satanás, romper a influência do cristianismo e acabar com as escolas bíblicas evangelísticas dominicais, que eram comuns em toda a igreja, em muitas partes, e gerações crescem agora não mais sob o som do evangelho, e tirar a palavra do púlpito, trazer o entretenimento para a plataforma, e as pessoas não ouvem mais a verdade de Deus, então uma nova geração começa a crescer de pessoas que não conhecem a verdade e que são facilmente levados pelas estratégias de Satanás. Mas será que por isso o cristianismo se provou ineficaz? Na verdade não, simplesmente foi vindicado mais uma vez. Porque a palavra de Deus ensina sobre a natureza corrupta humana, e assim a palavra e a igreja será triunfante, embora hajam períodos de reavivamento, sempre haverá um período de esfriamento mais profundo após um reavivamento. Sim, nós esperamos que Deus mande um reavivamento antes do final, mas ainda embora isso aconteça, haverá um grande período de esfriamento antes do final, que antecede a vinda do Senhor, com a manifestação do erro de uma maneira muito mais grave e séria, se isso é possível. Nós lemos sobre isso em Romanos, capítulo 3, não é? Versículo de 4, 5 e 7. Estas palavras: de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificados em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, vejam, se pela mentira em toda parte abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador. A verdade está aqui, a palavra de Deus é vindicada, porque ela fala sobre a personalidade humana. E quanto mais densas são as trevas, mais claro é o feixe de luz através dela. E mais vívido é a verdade da palavra de Deus em dias como esses. Que outra forma então de vitória tem a igreja? Bem, uma outra forma é a sua duração e a sua imutabilidade. O Senhor sempre preservará igrejas, congregações locais, fiéis à sua palavra. É o desejo e o propósito dele. Ele não permitirá que a tocha da verdade seja apagada. Sempre haverá em cada geração, ainda embora poucas, congregações locais em lugares diferentes, fiéis à palavra do Senhor, por meio do qual o Espírito se apraz em salvar pessoas pela pregação e levar o seu evangelho. Ele fará isso. Ele não permitirá que essa chama seja apagada por inteiro. O inferno não prevalecerá. Ele sempre terá pessoas que perseveram e passem para frente as doutrinas da verdade entregues pelo Senhor à sua igreja no início. E Ele garantirá que isso seja assim. E Ele disse, não é? Que podem passar os céus e a terra, mas a sua palavra não passaria, nem esta palavra proclamada pelo seu povo. Haverá sempre agências do Senhor, pregando o verdadeiro evangelho, reunindo pessoas, mantendo uma adoração vertical, dirigida a Deus, pura, reta, homens e mulheres firmados na verdade. Ele garantirá isso. Sempre haverá igrejas locais em toda parte. Permita-me dar esse exemplo, já dei uma vez. Não está em nosso contexto, mas de alguma maneira estamos ligados a ele. Você tem ouvido sobre esta igreja local que nos enviou aqui para o Brasil, o Tabernáculo Metropolitano de Londres, não é? A Igreja Batista Reformada, igreja que deu início a esta congregação. Somos uma congregação deles, cumprindo o ID de Cristo, toda parte. Essa igreja completou este ano 365 anos de existência ininterrupta, pregando o Evangelho. Amigos, isso não é coisa pequena. 365 anos, 3 séculos e meio a mais. Neste período de 365 anos, houve uma imensa revolução na França, que transformou e transtornou aquela sociedade. Uma imensa revolução industrial, o levante, a derrocada de impérios e nações, o surgimento de novos países no século XIX,
o imperialismo inglês, o seu ápice, a sua derrota, monarquia no Brasil, versão republicana, em outra versão estranha hoje, o colapso do comunismo, colapso do liberalismo, colapso do militarismo, várias guerras imensas e tremendas, ceifando milhões de vidas, movimento hippie, revolução liberal sexual, levante e decadência de civilizações, nascimento e morte de tantas pessoas conhecidas, e aquela igreja permanece pregando o mesmo evangelho. O mundo passará, não é? E sua cultura, e suas modas, e suas ideias, mas o Senhor garantirá que igrejas locais permanecerão pregando o evangelho. E se aquela igreja se afastar da palavra de Deus um dia, o Senhor terá acendido uma outra tocha antes. Essa é a promessa dele. E ela não mudou a igreja, não mudou a mensagem, não adaptou a mensagem. É o mesmo evangelho pregado há 365 anos atrás. O mesmo pregado há 500, há 600, há 2000 anos atrás. O mesmo evangelho que nós pregamos aqui. Cristo Jesus crucificado para a nossa salvação. Uma igreja separada para o seu serviço. E as pessoas, em suas dezenas e milhares, têm sido salvas ali naquela igreja e em outras igrejas no mundo. E pessoas notórias, não é, admiradas pelo mundanismo, têm sentado ali naquela igreja sob o som do Evangelho. Já mencionei algumas poucas. Vicente Van Gogh esteve ali ouvindo o Evangelho, pregado por Spurgeon. Charles Chaplin e tantos outros. Homens que foram advertidos pela pregação da palavra. E essa mensagem proclamada aqui por igrejas em toda parte chegará aos ouvidos das pessoas, em seus palácios, em suas câmaras presidenciais, em suas casas, porque homens e mulheres se levantaram para ir. O Senhor preservará a sua igreja. Ele não permitirá que as portas do inferno a resistam. Quão maravilhoso é pensar sobre isso, não é? Embora o liberalismo domine os seminários, o mundanismo invada as igrejas, e a blasfêmia contra a palavra em toda parte, e pessoas se vendendo à sensualidade e ao mundanismo, e Satanás se entrando no trono, que é a igreja, através do mundo, o Senhor manterá a sua noiva até o final. E Ele guardará o seu povo, e a sua igreja triunfará. Ele permitirá e garantirá isso. E são tantas elas, não é? As portas do inferno não podem prevalecer. E às vezes nós olhamos esses Ebenezers, essas igrejas locais em várias partes do mundo, não é? Que permanecem firmes. E nós somos reiterados dessa promessa do Senhor Jesus. E às vezes você vê crentes em uma família só firme na palavra, dando o sinal correto da direção a ser seguida pelo testemunho, não sendo levado por modismos de ideias teológicas. O Senhor preservará o seu povo em toda parte. E se eu puder ampliar um pouco mais essa ilustração, nós podemos pensar sobre hoje. Não é coisa pequena, amigos, se manter fiel ao Senhor Jesus Cristo. Foi a vontade de Deus. E assim Ele determinou abençoar as suas igrejas. E a bênção de Deus é sobre nós, mas nós não podemos tomar isso como algo permanente ou garantido. E se nós não orarmos juntos, e não levarmos o Evangelho, e não nos organizarmos para dar o nosso melhor a Ele, Ele usará outras pessoas, Ele alcançará os seus eleitos, mas nós perderemos a bênção e a instrumentalidade, e nós não desejamos que isso aconteça de maneira nenhuma. Deixe-me concluir. A igreja segue em frente em um contexto de combate por almas. Satanás e seus exércitos mantendo almas atrás dessas portas, a igreja alcançando almas, tirando-as para fora, é um combate pelas mentes. Nós estamos envolvidos em um combate por mentes. Satanás mantendo mentes longe do Senhor por meio de toda estratagema e ideia, e nós tentando urgir com essas mentes pela palavra de Deus, para que venham a Cristo. E ao povo de Deus para que se voltem à pureza da palavra de Deus. E nessa guerra espiritual não haverá nenhuma vítima fatal na igreja. Nenhuma perda última de qualquer crente em Jesus Cristo, nenhum dos salvos se perderá neste combate. Porque cada pessoa, não importa quão pobre, quão iliterato, quão novo, quão vulnerável, cada uma daquelas pessoas por quem Cristo Jesus morreu e enviou o seu Santo Espírito para chamar no tempo certo e operou em seu coração, será trazido em segurança à presença do Senhor. Nenhum dos eleitos de Deus perecerá, jamais. Embora feridos, embora maltrapilhos nessa guerra, seremos sustentados e Ele nos fará
perseverar até o final. E essa é uma marca de um verdadeiro salvo, que ele persevera até o final, por Deus o ajudando. Ele estará no serviço do Senhor e no culto do Senhor até o final. Cada uma dessas pessoas, nenhum se perderá, todos serão salvos finalmente. É bastante óbvio falar sobre isso, mas há muitos recordes olímpicos, não é? Nós vimos nessa última Olimpíadas quebrados. Às vezes esses recordes olímpicos são mantidos por décadas por um só atleta. Mas a vitória do Senhor Jesus Cristo no último dia jamais será derrubada e ninguém a passará. Você pensa sobre este esporte, o futebol, todo o esforço de dois times ao longo de 90 minutos para alcançar a vitória, às vezes um gol só, não é? Muda toda a história. Apenas um gol trouxe a grande vitória. Mas o triunfo do Senhor Jesus Cristo no último dia será uma vitória total, tão imensurável, tão esmagadora contra Satanás, que não haverá números e placar para colocar o número dos salvos, nenhum deles perdidos e deixados para trás, todos guardados pelo Senhor Jesus. E desta maneira a igreja terá vitória, e as portas do inferno não prevalecerão contra nenhum daqueles salvos por Cristo Jesus, nenhum daqueles por quem ele sofreu e morreu e derramou seu sangue precioso. Nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada em vão para ser perdida. Todos eles serão guardados em santificação para perseverarem até o final. Bem, amigos, aqui está a vitória da igreja. É bom, não é? Subirmos um pouco e vermos a história total, o caminho em que nós seguimos. Não é uma questão de talvez, pode ser, quem sabe, será que vai? Determinado pelo Senhor. Embora teremos que enfrentar tantas situações e tantas decepções do mundo e dessa vida, ou de nós mesmos, Ele nos preservará até o final. Essa é a sua promessa, essa é a realidade cristã. Assim, querido, esteja continuamente em oração, em comunhão com o povo de Deus, levando o Evangelho. Tenha certeza, e dedique a sua vida como nunca antes. Pare de ouvir as sugestões do inimigo continuamente. Ame a verdade e se firme nela. Volte-se ao Senhor. Tome toda a oportunidade para testemunhar do Salvador. Dê o seu melhor, o seu coração inteiro para o culto do Senhor, para o serviço do Senhor, para a obra do Senhor. Seja sacrificial. Lembre-se que tudo isso ficará para trás. O que importa é alcançarmos vidas, não é? Sempre é bom lembrar daquele registro, daquele homem polonês no período da Segunda Guerra Mundial, industrial alemão na Polônia, que de alguma maneira conseguiu permitir que muitos judeus não fossem incinerados, abrindo uma fábrica, não é? Até um filme foi feito a respeito, um livro, uma lista, este homem chamado Schindler. No momento em que precisou sair daquele país por conta da invasão dos alemães, tendo gastado tudo que tinha para conseguir de algum meio contratar aqueles judeus para a sua fábrica, onde estavam protegidos, esperando o final da guerra, ou fugindo do país. Ele olha para a sua mão e tinha um anel de ouro e disse: se eu tivesse vendido isso, 3, 4 pessoas teriam sido salvas. E se nós tivéssemos nos moldado melhor, e ido e falado e deixado esse entretenimento e aquele nos envolvido mais, quanto mais crianças e adultos seriam alcançados pela palavra de Deus. E se o dia do Senhor em comunhão juntos, servindo, fosse mais precioso do que o sofá e a televisão e o dever de casa e tantas outras coisas, quanto muito mais não teria feito. Será que esses sentimentos tomarão nosso coração no final, quando nós olharmos para trás seguros no Senhor e tantas pessoas que permaneceram por trás daquelas portas? Oh, que esses sentimentos nos tomem nessa manhã, mas que eles sejam sempre eclipsados pelo conforto e a verdade que no final seremos vitoriosos e que nada irá nos separar do amor de Cristo Jesus. Salvos por graça e favor, salvos para levar o Evangelho da graça em Cristo Jesus, salvos para viver para Ele todo o nosso melhor, tudo que nós somos para o Rei da Glória, até que Ele venha.